os olhos e você me vem como um sonho bom, desses que a gente não esquece mais. E como te esquecer se você marcou, feito ferro em brasa, o meu coração que só quis você. Muito bem, o CEF, Chico Luiz assinando a nossa trilha sonora. A gente vai falar sobre acessibilidade hoje. Nossa, Mai, um assunto que a gente já falou tanto. Será? Eu estou aqui com uma doutora nesse assunto. Ela é arquiteta, é da Paraíba, né? Estudou a graduação na Paraíba, mas ela também fez planejamento municipal pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em engenharia civil, doutora em geografia lá em Minas. Ela é professora da Universidade Federal do Piauí atualmente e ela tem ênfase nas suas pesquisas e experiência também em planejamento e projetos de urbanismo. E vai falar para a gente sobre esse assunto que ela domina, que é também a questão da acessibilidade. Antes da entrevista, dar o nosso boa noite, bem-vindo ao nosso programa, dizer que a gente vai agora rodar um VT para você entender um pouco melhor sobre o que vamos falar. Vamos lá então. Seja na rua, ao entrar em um ônibus, na hora de pagar uma conta no banco ou mesmo em casa. Encontrar espaços que possam ser compartilhados por todos ainda não é tão frequente quanto deveria. Pessoas com deficiência, além de idosos e obesos, convivem todos os dias com diversas limitações, tanto pela ausência de estruturas acessíveis quanto pela falta de integração entre as que já existem com os demais ambientes das cidades em que vivem. Uma solução para essa lacuna é a arquitetura inclusiva, sensível e às diferenças entre os cidadãos. A primeira pergunta é básica. Muito obrigada por ter vindo aos nossos estúdios. Eu confesso que fiquei surpresa quando me disseram que nós tínhamos no Piauí uma arquiteta especializada, doutora em acessibilidade. Surpresa e feliz, porque acho que a gente precisa melhorar e amadurecer o nosso olhar em relação à acessibilidade. Vamos começar falando desse conceito. O que é acessibilidade? Como é que a gente tem que perceber o outro dentro desse contexto? Bem, primeiro agradecer, né, vir aqui ao seu programa falar desse tema que para mim é apaixonante. E como você falou também no início, né, não é só rampa. Toda vez que a gente fala em acessibilidade, o pessoal pensa em rampa. Só pensa em rampa. Só pensa em rampa. Mas, na verdade, é um conceito muito mais amplo, né? É um conceito de você mostrar para todo mundo que dá acesso a todos, sem discriminação. Então, a todas as pessoas, não só pessoas com deficiência, mas pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com algum momento que você esteja com um carrinho de bebê na rua passeando, por exemplo, é acessibilidade. As grávidas, os idosos. Os idosos também. As pessoas com a perna quebrada. Todos. Então, a ideia de acessibilidade é para todo mundo, não é para as pessoas com deficiência. A acessibilidade é para todos. Então, o conceito mais fácil é dar condições de você chegar com autonomia e segurança, em qualquer lugar, em qualquer espaço. E é interessante também porque mesmo dentro do número, das estatísticas de pessoas com algum tipo de deficiência que dependem dessa acessibilidade eficiente, nós temos casos, inclusive, de pessoas que precisam de acessibilidade e que não têm um diagnóstico exatamente preciso, mas que têm alguma dificuldade. Esse olhar também a gente não tem. Exatamente. A acessibilidade é muito ampla, ela passa por todos os segmentos, né? Não só as pessoas com deficiência física, então tem as pessoas com deficiência intelectual também, né? A gente tem que entender todo esse universo para conseguir ampliar nossos espaços e atender a todos de forma correta e com respeito, para que todo mundo tenha dignidade. Como é que estão as cidades brasileiras, em particular Teresina, em relação a isso, doutora Anícia? Infelizmente, nós avançamos um pouco, mas ainda temos muito o que fazer. Infelizmente, nossas cidades não são acessíveis, nós não pensamos com a acessibilidade anteriormente, né? Esse é um conceito novo da arquitetura e a gente precisa realmente pensar. Então, as cidades brasileiras, elas carecem muito ainda de acessibilidade. Nós precisamos pensar melhor, né, em todas as pessoas para que tornar essa cidade inclusiva. Lá fora, o que dever de casa nós devemos fazer
levando como exemplo alguns modelos de quem é realmente um modelo nessa área? Na verdade, esse conceito de arquitetura inclusiva, ele começou nos Estados Unidos, porque por se envolver em muitas guerras. Então, os soldados voltavam mutilados e precisavam vivenciar os espaços urbanos e a arquitetura. E então esse conceito de arquitetura universal, né, que a gente chama, começou nos Estados Unidos. Então, as cidades dos Estados Unidos elas são mais acessíveis. E na Europa, porque é uma população que já está ficando idosa. Então, eles também começaram a se preparar para abrigar essa população crescente. Então, eles têm alguns elementos importantes de acessibilidade que a gente pode tomar como exemplo. Onde é que a gente erra mais aqui na nossa cidade, na sua opinião? No conceito e no entendimento. Na verdade, as pessoas sempre erram pensando que é só para pessoas em cadeira de rodas, por exemplo. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos, segundo o IBGE, né, 2010, nós temos 45 milhões de pessoas que precisam de acessibilidade. E desses 45 milhões, 18% são deficientes visuais. E essa amplitude a gente não tem, de lembrar das outras deficiências que também precisam de acessibilidade. Então, a gente precisa ampliar esse conceito e entender também, começar a ter consciência do que é a acessibilidade, que é para todo mundo. Você falou dessa estatística, eu me lembrei que o Piauí tem a cidade brasileira com o maior número de pessoas com deficiência, que é São Gonçalo do Piauí. Exato, exatamente. É impressionante. Eles estão, o índice mais alto é lá, de pessoas com deficiência. A arquitetura inclusiva, ela amadureceu? Ela avançou? O que é a arquitetura inclusiva? Ela tem amadurecido, né? A arquitetura inclusiva, na verdade, é a boa arquitetura. É aquela que a gente pensa para todo mundo, que a gente também chama de arquitetura universal. É quando a gente pensa os espaços e os lugares para que todas as pessoas usufruam sem distinção. E é aquela também que deveria não aparecer tanto, né? Que a gente pinta as rampas de azul para mostrar que ali é um local acessível, mas, na verdade, ela devia passar despercebida. A gente faz porque a gente esquece de fazer o projeto acessível e acaba adaptando o lugar. E esse é o erro. Nós temos que pensar o projeto já com acessibilidade. Ela tem quanto tempo já ensinada nas faculdades? É um outro dado que nós temos, triste aqui no Brasil. Nós, a UFP, foi a primeira universidade a colocar essa disciplina como obrigatória. A Universidade Federal do Piauí foi a primeira universidade pública ou de modo geral, de modo público geral, privado, do Brasil a ter uma disciplina de acessibilidade? Obrigatória. Né? Nós temos em outras universidades há mais tempo, mas de forma optativa. O exemplo da UFRJ, que já tem há mais tempo que a gente, mas lá é optativo. Você faz se você quiser. Aqui não, nós colocamos ela como obrigatória. Essa disciplina, ela já está há quanto tempo sendo ministrada na nossa universidade? Desde 2009. Então, é bem recente. É bem recente. Isso explica o fato dos nossos projetos, prédios, dos nossos projetos arquitetônicos, boa parte, quase totalidade, não ter ainda acessibilidade. Explica, mas não justifica. Esses arquitetos, eles não fazem porque eles não entendem, eles não querem, eles não acham importante, o dono da obra não deixa, não respeitam a lei. O que acontece? Qual é a parte que eles não entenderam? É um pouco de tudo. Na verdade, a lei de acessibilidade ela começou em 2004 no Brasil. E nós tivemos um tempo para adaptação. Só que esse tempo acabou em 2007. Então, todos os prédios, a partir de 2004, já eram para ser acessíveis e não adaptados. As novas edificações e reformar os prédios públicos ou de uso coletivo, também torná-los acessíveis. O problema maior é que nossos arquitetos não entenderam muito bem ainda a questão da acessibilidade. Muitos pensam que é para poucas pessoas. Não vem. Os clientes dizem, mas eu não recebo nenhum cadeirante aqui. Não tem nenhuma pessoa com cadeira de roda que vem aqui. Gente, não vai. Exato. Exclusivo, né? Assim. É uma coisa que não vai porque não tem acesso. Mas são pessoas que consomem, são pessoas que querem lazer, são pessoas, na verdade, né? Então, que usufruem da mesma forma que todo mundo.
Então, a gente tem que parar com esse preconceito de achar que eles... E que nunca vai ter um paciente com isso. Se tiver, não vai atender? Vai excluir essa pessoa? Exatamente. Esse então, morador? Exato. É uma forma errada de pensar. E outra coisa, quando você exclui uma pessoa com deficiência, você não exclui só uma pessoa. Porque, geralmente, porque nossas cidades não são acessíveis... Exclui a família toda. Exclui a família toda. Deixa de ir em determinados locais. Em um restaurante que não tem acessibilidade. Então, todos deviam pensar nisso. É um nicho de mercado. A acessibilidade, ela é construída de modo tão grotesco na nossa cidade que, por exemplo, os cinemas. A pessoa com a cadeira de roda, ela não se inclui na poltrona junto com os demais. Ela fica num chiqueirinho, né? Isso já não pode mais. Pela norma de acessibilidade, isso não deveria ser mais permitido. Isso foi inicialmente, mas agora não é mais permitido fazer dessa forma. Então, os adaptados ainda é permitido, mas os novos não podem ser feitos com esse conceito. Eles têm que estar incluídos na plateia. O que mais não é permitido que nós ainda temos, do que você percebe, como especialista na área? Na verdade, assim, o mau entendimento da acessibilidade é que é o maior problema, né? O que não é permitido é a gente pensar apenas, por exemplo, eu chamo de pseudo-acessibilidades, que é a pessoa dizer, o que é que eu preciso fazer? É um banheiro e uma rampa. E o estacionamento. Pronto, resolvi meu problema. Não. A mesa tem que ser na altura adequada. Tem vários aspectos, né? A acessibilidade ela é feita de detalhes. Vamos enumerar esses aspectos, para ficar mais claro, para quando você for num lugar, saber se realmente esse lugar tem acessibilidade. Bem, você tem que ampliar os conceitos e saber que você tem que atender a todos. Então, além das rampas, dos estacionamentos e do banheiro acessível, né? Nós precisamos pensar nas alturas das pessoas, tanto de baixa estatura como as pessoas em cadeira de rodas. Nós temos que pensar nas pessoas com deficiência visual, porque como é que a pessoa chega para se locomover num espaço sem um piso tátil, sem um mapa tátil, porque você botar o piso sem um mapa não adianta muita coisa, sem placas em braille, como é que ele vai saber onde ele vai se localizar, né? Outra coisa também, você atender pessoas surdas. Eu falo muito nas aulas de acessibilidade que nós fazemos sempre cursos de inglês, de espanhol, aprendemos outras línguas. Mas a nossa segunda língua, porque nós temos uma segunda língua no Brasil, que é a Libras. Então, nós temos... Que inclusive, tem curso no SENAC. Tem curso no SENAC de Libras. E a nossa segunda língua é a língua brasileira de sinais. Por que não aprender para atender essas pessoas surdas? Eu só fui em Teresina a um restaurante que tinha um cardápio em braille. Por enquanto, acho que você só tem ele. Eu pedi para chamar o gerente, perguntei quem era o dono do estabelecimento, dei parabéns, né? É um restaurante nacional, não é um restaurante daqui. Eu não sei se a rede age dessa forma, mas eu fiquei impressionada, assim, feliz com aquilo. Por que não tem nos outros lugares? Porque o que você está nos dizendo gente, não é só a rampa, não é só o banheiro. Exatamente. Não é só a largura da porta. Olha o tanto de coisa que a gente tem que observar. Exatamente. E outra coisa, o cardápio em braille, ele é essencial e ele é obrigatório em todos os estabelecimentos. Só que a lei não é cumprida. Outra coisa também que é interessante, que as pessoas confundem, né? A pessoa com deficiência visual... Você não pergunta a ela o que é que ela quer, você pergunta a pessoa que está do lado dela como se ela fosse surda ou não soubesse o que quer, né? Mas não, todos têm sua opinião, eles têm que ser tratados com respeito e com dignidade, como todas as pessoas. As pessoas obesas também, elas estão dentro... Também estão dentro das pessoas com deficiência. Todo mundo que tem alguma dificuldade de se locomover... Está incluso nisso, né? Sim, de se locomover, de interagir. De interagir. Também está incluso. Então, a gente tem que saber tratar todas essas pessoas, né? Nós temos alguns casos que, infelizmente, acontecem, que as pessoas demoram a entender essa questão de acessibilidade. Houveram casos, né? Houve casos, desculpe, que um professor, por exemplo, se recusou a fazer uma prova ampliada para uma pessoa de baixa visão. Hoje, não se justifica, né? Porque a impressão é super simples, você aumentar a letra. E as editoras, inclusive, disponibilizam, só complementando, conteúdos, algumas, infelizmente algumas ainda, conteúdos já que você pode adaptar, né? Exatamente. Porque nós temos não só a deficiência visual completa, mas tem pessoas de baixa visão. Então, na universidade, por exemplo, nós temos alguns casos
E na universidade agora nós estamos criando um núcleo de acessibilidade, né? Lá na universidade, assistível também para educacional, para toda essa parte de impressão, de livros, de traduções que é necessário ser feito. Que tipo de serviço exatamente vocês fazem nessa área, para ficar mais claro para o telespectador? Na verdade, está sendo montado esse núcleo de acessibilidade, ele ainda não está completamente pronto, mas já tem uma base que é ajudar as pessoas com algum tipo de deficiência que necessite de algum instrumento, como ampliação de provas, de livros, traduções, intérprete de Libras. Né? Então, está sendo montado toda essa aparelhagem para que as pessoas que vão para a universidade tenham condições de igualdade com todo mundo. Como é que a tecnologia digital pode se aliar ou já está alinhada com a arquitetura inclusiva, doutora Anícia? A tecnologia digital, na verdade, o que ela ajuda muito é a questão da autonomia, de dar a condição das pessoas dessa equiparação de oportunidades. Então, você tem uma gama de softwares, também de tecnologias assistivas, que diminuem os esforços dessas pessoas com deficiência, para que elas consigam ter essa equiparação de oportunidade de uma pessoa que não tem essa deficiência. Então, isso ajuda bastante, né? Por exemplo, tem softwares que leem o que está na tela para pessoas com deficiência visual, amplia, né? Para poder você, também quem tem deficiência, baixa visão, e também tem a tradução em Libras, também em softwares também digitais. A nossa legislação, ela tem sido adequada? Porque, assim, eu sei que uma mudança de mentalidade, de comportamento, um reeducar, e a gente precisa bastante, porque em casa, na escola, se fala ainda muito pouco sobre isso. Acho que do jeito que é obrigatório na universidade, no curso de arquitetura, deveria ser em outros cursos, que são cursos complementares ou até importantes, como o de engenharia, por exemplo, você é engenheira também, deveria ser obrigatório. Na escola também deveria se falar sobre isso. Nem que fosse como tema transversal, mas um tema transversal que pudesse realmente ser incluso, do respeito ao outro, porque o olhar você vai amadurecendo a partir dali. A nossa esperança está nesse novo olhar, e a escola e a família que vai resolver isso. Então, voltando à minha pergunta, a legislação, ela é conivente, ela tem fiscalizado, falta estrutura, por que nem a lei as pessoas respeitam? Porque eu fiz uma enquete no meu perfil no Facebook, qual a desculpa mais esfarrapada que você já ouviu de pessoas que ocupam vaga prioritária para quem tem problema de acessibilidade? É só um minutinho, tem a outra vaga. Olha, mas eu volto rapidinho. São as coisas mais absurdas do mundo. Por que as pessoas não respeitam a lei? É engraçado isso. A nossa lei brasileira, e essa é uma boa notícia, pelo menos, nós somos um dos países que tem mais leis de acessibilidade, que contempla o direito, na verdade, não é de acessibilidade só, o direito das pessoas com deficiência. Inclusive, está tramitando no Senado agora a Lei Brasileira de Inclusão, que vai ampliar ainda mais esses direitos. Então, nós somos um país que tem as leis. A aplicabilidade da lei é que está complicada, a fiscalização é que está demorada. E essa questão do estacionamento, eu sempre brinco, porque meu esposo disse que eu ainda vou, ou ele apanha ou eu, porque eu não consigo ver alguém estacionar numa vaga para pessoa com deficiência. Para você ter uma ideia, né, pela legislação, são 2% da vaga que é reservada para pessoa com deficiência, 5% para pessoas com idosas. Nós temos os outros 93% destinados para todas as pessoas normais fisicamente e doentes mentalmente. Exatamente. Né? Então, para que usar a vaga, né, se nós temos 93% de vagas destinadas às pessoas sem nenhuma deficiência? Doentes não, limitadas, né? Precisam ser reeducadas, porque existe a limitação física, existe a limitação Então, isso que você falou cultural. É muito importante. Realmente era preciso educar as pessoas para ter essa consciência de acessibilidade, de entender o respeito ao outro. Sim. Desde o colégio, né? Desde a educação primária, né? Como a gente fala, porque realmente a gente precisa entender esse direito e respeitar esse direito. O Piauí, o Brasil é o estado que mais tem leis que
com o intuito de garantir a questão da acessibilidade. O Piauí tem a primeira universidade do Brasil a ter uma disciplina obrigatória na área de arquitetura, de acessibilidade. O Brasil vai ter a Lei Brasileira de Inclusão, que dá uma outra entrevista, porque o nosso tempo esgotou. E o Brasil tem a maior quantidade de pessoas, eu tenho certeza, se houver um ranking em relação a isso, que desrespeita o outro em relação a isso. A gente precisa, de verdade, eu estou falando de todos nós, rever a nossa posição em relação a isso, né? Porque é muito fácil sendo o outro, né? Tem que amadurecer e o respeito ao outro é fundamental. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Tá bom? É tanta coisa que a gente não sabia, né? Olha, a Luísa Trigo vai estar aqui lançando esse livro na Livraria Anchieta, é claro, dia 9, meus 15 anos, às 19 horas, é aberto, né? Ela é sensacional, a ideia da Anchieta é trazer mais escritores nacionais para fazer lançamentos nacionais, é claro, aqui. Ela também lançou esse livro aqui, ó, Carnaval, Luísa Trigo. É muito bacana a Luísa Trigo, escreve para jovens de uma maneira brilhante. Direito previdenciário, uma das dicas que a gente tem, né, das muitas lá da Anchieta, de livros técnicos e também livros científicos, né? Para você que está em todas as áreas, você pode recorrer à Anchieta em Teresina, em 2 endereços, e em São Luís, a livraria moderna é a Anchieta de lá. Gildo Montenegro, a perspectiva dos profissionais, sombras, insolação e axonometria. O que é isso, você sabe? Axonometria? É a perspectiva, um tipo de perspectiva. Olha, tá vendo como é bom ter alguém aqui que sabe dessa área? Eu estudei nele, viu? Porque eu gosto de falar as coisas, mas também gosto de saber. Às vezes dá tempo de perguntar, às vezes não. Se não houvesse, eu ia perguntar no intervalo. E eu queria dizer para vocês também do Salão Mediplan, né? De humor, cujo tema é inveja, as inscrições estão abertas. Você pode acessar o mediplan.com.br e obter todas as informações. Serve para o Brasil, humoristas, que na verdade cartunistas e chargistas não só do Brasil, mas de outros países, não só do Piauí, mas de outras cidades. Eu acho incrível. Eu tenho um calendário no meu escritório lá com todas as charges premiadas, são R$12 mil na premiação. Eu acho incrível essa ideia do Mediplan e o nível é altíssimo também. E aí eu vou para o intervalo comercial agora com o Youssef e o Chico Luiz e já eu estou de volta com aquela menina linda ali, olha. Ela só tem 13 anos e ela está no seleto grupo que foi para Nova York dançar, representar o Brasil. É muito linda ela. Daqui a pouco eu vou conversar com a Anne e Juliette. Até já. O sol da manhã vem e nos desafia, traz os sonhos pro mundo quem já não queria. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos, a mesma poesia. E a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados pra vida real. Me negam oportunidades, mostra a face dura do mal. Alagados, trisal, favelas da maré. A esperança não vem do mar, vem das antenas de TV. Mas a arte é de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. A arte é de viver da fé. Só não se sabe fé em quê.